Outras descobertas que nos levaram até a resposta para a grande pergunta: como foi que tudo começou? Domingo passado, Poeira das Estrelas esteve na Inglaterra para contar a história do homem que explicou a força da gravidade, Isaac Newton. Pai de uma nova matemática e inventor de telescópios mais potentes, Newton foi tão importante que depois dele as descobertas da ciência passaram a acontecer cada vez mais rápido. Olhando para o céu e enxergando mais longe, o ser humano finalmente chegou perto de uma resposta científica para a grande pergunta: como tudo começou? Afinal, de onde viemos? Esse é o tema do capítulo de hoje. Gravidade, a força que nos mantém presos ao chão. Sem ela, sairíamos flutuando pelo espaço. Os planetas não girariam em torno do Sol. A Lua se desprenderia da Terra e nunca mais veríamos uma noite de lua cheia. Para Newton, a gravidade era algo que agia à distância. Mais de 200 anos depois, no início do século XX, um físico alemão, talvez o cientista mais genial nascido depois de Newton, reinventou o conceito de gravidade. Seu nome, Albert Einstein. A imagem mais famosa de Einstein, a foto com a língua de fora, foi uma tentativa do cientista de atrapalhar o trabalho dos fotógrafos que o perseguiam no dia do seu aniversário. Einstein achou que, se mostrasse a língua, os jornais deixariam de publicar a foto. Nunca um gênio se enganou tanto. Nascia ali uma das imagens mais marcantes do século XX. A grande obra de Einstein é a teoria da relatividade. Quando pediram uma explicação simples sobre o assunto, ele se saiu com essa: se um homem senta ao lado de uma moça bonita, uma hora se passa como se fosse um minuto. Mas se o homem se senta sobre um forno quente, um minuto parece uma hora. Isso é relatividade. Claro que a teoria da relatividade é muito mais complicada. Nela, Einstein propôs uma nova maneira de se pensar sobre o espaço, sobre o tempo e sobre a gravidade. Para ele, a gravidade é resultado da curvatura do espaço provocada pela massa dos corpos. A ideia básica é simples. Imagine uma cama elástica. Sem a presença de um corpo com massa, a cama elástica não se curva. Mas quando alguém pula na cama elástica, ela afunda. E quanto mais pesada for a pessoa, maior será a curvatura. Em outras palavras, era essa a nova explicação da gravidade. Mas em ciência não adianta só explicar. Era preciso provar essa nova teoria. E de todos os lugares do mundo, essa prova veio da cidade de Sobral, no Ceará. Veja por quê. Imagine que o espaço é a nossa cama elástica. Da mesma forma que ela se curva, o espaço que enxergamos daqui da Terra se curva por causa da tremenda massa do Sol. Mas quando é noite, lembre-se que o Sol está atrás da Terra. Portanto, se olhamos para o céu noturno, o Sol não está na nossa frente exercendo sua influência gravitacional. Então, se olhamos para o céu à noite e vemos uma estrela bem distante num ponto fixo, o Sol não está no meio do caminho da estrela para encurvar o espaço que enxergamos. Einstein então se perguntou: e de dia, quando o Sol está na frente da Terra, o que acontece? De dia, o céu está claro. Mas se pudéssemos enxergar nossa estrela mesmo assim, será que ela estaria naquele mesmo ponto fixo? Ou será que apareceria num local diferente, já que o espaço seria curvado pela presença do Sol?
O problema é que normalmente não dá para enxergar a estrela durante o dia, a não ser durante o eclipse do Sol. Um eclipse, para quem não sabe, é quando a Lua se coloca exatamente entre o Sol e a Terra, transformando por alguns minutos o dia em noite. Em novembro de 1919, astrônomos observaram um eclipse total do Sol em Sobral, no Ceará, e encontraram a prova definitiva. A estrela aparecia no local ligeiramente diferente, ou seja, o espaço realmente se curvava na presença de um objeto com massa, o Sol. Einstein não parou por aí. Ele quis dar um passo ainda mais ambicioso: calcular o tamanho do universo. Para isso, propôs que o universo tivesse a forma geométrica mais simples de todas: uma bola. Se ele soubesse a massa inteira do universo, a massa de tudo o que existe, seria possível calcular o seu tamanho, o diâmetro dessa bola. Até aí, tudo bem. Mas para conseguir fazer esse cálculo, Einstein dizia que o universo tinha que ser estático, paradinho, não se expandia nem se contraía. Fazia sentido na época, mas Einstein estava errado. O que importa para a ciência é que esse erro de Einstein abriu caminho para a grande descoberta. Estamos em Mount Wilson, um observatório nas montanhas da Califórnia, perto de Los Angeles, Estados Unidos. Em 1929, um astrônomo americano demonstrou que o Einstein estava errado, que o universo não é estático, que ele está em expansão, crescendo cada vez mais. Esse astrônomo se chamava Edwin Hubble. Essa é uma das descobertas científicas mais importantes de todos os tempos. E ela só foi possível graças a esse telescópio aqui. Tem 87 anos de idade. Seu pai foi um dos astrônomos responsáveis pela construção do observatório. Ele conheceu Edwin Hubble pessoalmente. Ele nos conta que Hubble era um astrônomo brilhante, mas como tantos outros gênios, era uma pessoa arrogante e snob. Não se misturava aos funcionários do observatório. A primeira grande descoberta que Hubble fez com esse telescópio foi a existência de outras galáxias. Até então, a nossa galáxia, a Via Láctea, era a única conhecida. Objetos que astrônomos antes enxergavam como nuvens sem nitidez, Hubble mostrou. Eram outras galáxias, conjuntos de estrelas muito distantes. Don Nicholson lembra que tudo isso só foi possível porque esse era o maior telescópio do mundo e permaneceu em primeiro lugar até 1948. Mas o melhor ainda estava por vir. A segunda descoberta de Hubble foi a que realmente abalou a comunidade científica. Usando o telescópio de 100 polegadas, Hubble mediu a luz vinda de galáxias muito distantes, a milhões de anos-luz aqui da Terra. E com isso, ele pôde mostrar que elas estavam se afastando da gente. O impacto dessa descoberta foi profundo por um motivo simples. Se as galáxias estão se afastando cada vez mais, isso significa que no passado elas estiveram mais próximas umas das outras. E mais, num passado muito distante, elas estiveram tão próximas que se concentravam num único ponto. Um ponto menor do que a cabeça de um alfinete. Ou seja, a descoberta de Edwin Hubble simplesmente abriu caminho para a teoria do Big Bang. Segundo essa teoria, o universo começou numa grande explosão, Big Bang em inglês. E tudo que existe no universo, tudo, absolutamente tudo, se originou desse momento no passado.
que vem, vamos conhecer em detalhes a teoria do Big Bang com a ajuda de um dos seus autores, o americano Ralph Alpher.